O debate sobre drogas sempre foi feito sob a perspectiva da prisão, do pânico moral, e eu acho que foi super importante a gente ter essa postura e nos unirmos principalmente a outras pessoas que tinham a mesma perspectiva e a mesma vontade de mudar essa realidade. E hoje eu sinto orgulho de dizer que eu sou usuário. Eu, quando escrevi a minha dissertação, eu disse que eu era usuário. Conforme eu falei, quando eu comecei a fazer militância, eu usei o fato de eu ser um usuário fora do estereótipo para poder exatamente desestigmatizar. Quem me critica ou critica qualquer pessoa pelo fato dela ser maconheira, essa pessoa é que é uma escrota. Salve, salve para quem nos escuta. Estamos de volta com Maconhômetro Ciência, esse projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Núcleo de Pesquisas em Psicoativos e Cultura, o Psicocult, que tem a proposta de trocar e aprender com pesquisadores brasileiros que têm a maconha, as drogas e suas políticas como objeto de estudo. O Psicocult é um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, o INCT-INEAC. Você pode conhecer mais sobre ele, sobre suas ações, projetos de pesquisa e pesquisadores em psicocult.uf.br ou no perfil do Instagram, @psicocultuf. Eu sou Marcos Veríssimo, antropólogo, professor na educação básica e pesquisador do Psicocult e do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da UF, o INCT-INEAC. E eu sou Yuri Mota, sociólogo e também pesquisador do Psicocult. Essa é a nossa 32ª entrevista desse projeto e hoje a gente vai ter a satisfação de receber para uma conversa o nosso amigo e colega de Psicocult, o advogado, ativista e pesquisador Ricardo Nemer. O Ricardo, mais conhecido nas trincheiras do ativismo antiproibicionista como Brave, é mestre em Sociologia e Direito pela UF e atualmente doutorando pelo mesmo programa. No mestrado, realizou uma pesquisa pioneira sobre o consumo de maconha nas favelas cariocas, mais especificamente olhando para uma prática de consumo específica que é o balão. Um tema super interessante e original que vamos ter a oportunidade de aprofundar nesse episódio. O Ricardo também é cofundador e membro da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Rede Reforma. E além disso, ele tem uma longa caminhada nessa luta pela transformação das políticas de drogas e também da regulamentação da maconha no Brasil, sendo fundador e colaborador de diversas associações canábicas aqui no Brasil e representante jurídico também da Marcha da Maconha, da Marcha das Favelas, tudo isso na cidade do Rio de Janeiro. E, para além disso, ele é um dos idealizadores da estratégia jurídica dos habeas corpus preventivos para cultivo de cannabis no Brasil. É um grande prazer para a gente, um privilégio receber esse cara aqui no Maconhômetro, né? Justamente porque, além de ser nosso colega dentro desse âmbito da produção científica, ele é um ativista pioneiro e protagonista em tudo que estamos observando de transformações com relação ao consumo da planta no país. E nós vamos ter a riquíssima oportunidade hoje de conhecer mais do trabalho e da trajetória dele, além de aprofundar as questões que ele traz dentro aí das suas perspectivas de pesquisa. Salve, salve, Ricardo. Seja bem-vindo ao Maconhômetro Ciência. Satisfação máxima te receber para poder trocar essa ideia. Chega mais. Salve, Yuri. Salve, Marcos. É um prazer meu estar aqui participando. Vou iniciar primeiro explicando para as pessoas o que é a prática de fumar balão, né? Porque às vezes a gente naturaliza, é algo que alguém que possa estar escutando não saiba. A prática de fumar balão, ela consiste numa forma de se fumar maconha. Existem duas formas de fazer o balão, a forma antiga e a forma moderna, que ao longo dos tempos essa prática ela foi se modificando. Então, inicialmente, quando ela surgiu, teria sido no final da década de 80, início da década de 90, ela consistia no maconheiro. Quando estava chegando o cigarro de maconha até a ponta, ele tirava o tabaco de dentro do cigarro, cortava a piteirinha do baseado de maconha e enfiava o cigarro, a maconha dentro do cigarro e usava o cigarro como filtro. Ao longo dos tempos, e tendo em vista que muitos baseados eram mais largos que o cigarro, as pessoas começaram a botar o balão
por fora do cigarro. Então eles abriam a piteira, colocavam o cigarro por dentro e fechavam ele. Posteriormente, quando essa prática moderna ela se disseminou, as pessoas passaram até a fazer o aperto da maconha já com 2 cigarros nas pontas e depois eles quebravam no meio. Então, Ricardo, a gente gostaria de te ouvir falar um pouco da sua trajetória, tanto acadêmica quanto ativista, né? Até você se tornar um pesquisador sobre o tema das drogas, né? Enfatizando o que despertou seu interesse por esse objeto de pesquisa. Minha vida acadêmica começou tardiamente. Eu só fiz meu primeiro e segundo grau por meio do ensino de jovens e adultos, aos 27 anos. Aos 30, eu consegui entrar na Universidade de Direito por meio de uma bolsa de estudo do SOS Comunidades. Fiz a minha faculdade levando bastante a sério, porque quando eu entrei fiquei muito perdido, porque é muita informação, eu não tinha uma base muito forte. Eu precisei correr atrás do déficit de conhecimento para poder fazer a faculdade e mais até importante para mim, na época, era passar na OAB. Então eu levei muito a sério a minha universidade e me preparei desde o primeiro ano para poder fazer a prova da ordem, porque infelizmente não basta terminar a faculdade de Direito, porque é algo que é até interessante. Os amigos que acabaram a universidade comigo, eu acredito que apenas 30%, no máximo 40%, hoje advogam. A maioria das pessoas foram se dedicar ou a concurso público, teve pessoas que tentou 2, 3 vezes e não passou na prova da ordem, e as coisas na minha vida foram assim muito intensivas. Eu sou usuário de maconha, então quando eu entrei na universidade, eu sempre tive essa visão de que a lei estava errada. Conheci o Emílio um pouco antes de me formar, mas a gente não se conhecia, o Emílio Figueiredo, né? A gente se conhecia por internet, por meio de um site no qual se reuniam pessoas que cultivavam maconha como uma forma de reduzir danos, chamado Grow Room. Depois que eu me formei, eu conheci o Emílio pessoalmente e nós dois, a partir daquele momento, a gente meio que fez um pacto, né, de usarmos os nossos conhecimentos jurídicos para poder mudar a realidade sobre política de drogas. Era complexo, né, falar naquela época sobre o assunto, sob pena de sermos até acusados de apologia, incitação ao uso, e foi muito importante dos primeiros debates, tanto que eu e Emílio fomos, né, publicamente, foram na Assembleia Legislativa, foram num evento no Rodrigo McNiven, do filme Cortina de Fumaça, também foi muito importante. A gente também ia para eventos na OAB, na qual era muito interessante porque quem falava sobre o tema eram psiquiatras, pessoas de religiosidade, de igrejas, projetos, comunidades terapêuticas, e foi interessante. Eu e o Emílio, né, 2 usuários fora do estereótipo de usuário, nós íamos de terno e gravata para esses eventos e sempre fazíamos participações, levantando a mão, primeiramente falando que nós éramos usuário. A gente usava o nosso capital simbólico para isso. Não quer dizer que a gente dava carteirada, eu sou advogado, mas a gente queria dizer que a gente era um usuário produtivo, para quebrar exatamente esse estigma de que o usuário ele é incapaz intelectualmente, ele não tem responsabilidade. E foi assim que eu e o Emílio, né, começamos nosso ativismo. Depois a gente colou com a Marcha da Maconha, ajudamos ali junto com outros advogados, outros militantes, a poder fazer a marcha, porque até panfletar para a marcha era incitação ao uso de drogas ou apologia. Foi nessa época também que eu conheci o Marcos Veríssimo também, né, que estava fazendo a pesquisa dele sobre growers, e foi a primeira vez que eu, pessoalmente, tive contato com um pesquisador da área de ciências sociais. E depois disso, a gente começou a pesquisar também, né, porque existia muito obscurantismo sobre a maconha. E aí a gente precisou, além do direito, a gente precisou estudar sobre botânica, agronomia e as ciências sociais. Inclusive, eu comecei a me interessar pelas ciências sociais exatamente por ver as pesquisas do Marcos Veríssimo, do Frederico Policarpo. Elas puderam subsidiar, e de outros pesquisadores também, na época da Unifesp, o Renato Fileve, o professor Elisaldo Carlini. A gente sempre usou essas pesquisas para levar uma luz na escuridão do poder judiciário. Lux in the tenebris,
O Emílio, inclusive, tem essa tatuagem no braço dele e a gente brincava, né? A gente levava a luz à escuridão, porque o debate sobre drogas sempre foi feito sob a perspectiva da prisão, do pânico moral, e eu acho que foi super importante a gente ter essa postura e nos unirmos principalmente a outras pessoas que tinham a mesma perspectiva e a mesma vontade de mudar essa realidade. Depois, né, de algum tempo, eu fiz a minha iniciação científica a convite tanto do Marcos como do Frederico lá no Psicocult. Foi por volta de 2018, 2019, eu comecei a frequentar as reuniões. Fiz a prova em 2019, não passei. Depois eu fiz a prova em final de 2020, consegui passar. Ingressei no mestrado. O meu plano era pesquisar o sistema de justiça do Rio de Janeiro. Eu queria pesquisar como o sistema de justiça fazia o julgamento dos cultivadores de maconha. Só que para mim foi difícil fazer essa pesquisa, eu estava enganado, eu achei que por eu ser advogado, por eu ter acesso às salas de audiência, eu ia conseguir lá, todo mundo conversasse comigo, mas pelo fato de eu ser um militante antiproibicionista, foi bastante difícil eu conseguir depoimentos de magistrados, de promotores, porque a maioria deles sabiam, né, da minha verve antiproibicionista, sabiam que eu tinha feito a tese, né, para cultivar maconha, tinha começado o movimento do associativismo canábico, de fundar associações, estar envolvido com a Marcha da Maconha, e o único magistrado que me ouviu e deu entrevista, eu tinha uma participação nesse processo que tinha uma repercussão muito grande e eu fatalmente poderia, como é que eu vou te dizer assim, deixar essas pessoas serem reconhecidas, né? E uma das questões da antropologia é a gente proteger a nossa fonte de informação. Ainda mais no caso, né, de uso de drogas, onde houve caso de corrupção de policiais, houve conluio de advogados. Então, foi um caso com várias particularidades que eu fiquei num conflito ético e político de levar aquela pesquisa adiante. E como a pesquisa antropológica ela é relacional, e como eu sempre fui um advogado militante dentro de favelas, ajudei, né, jovens de periferia e de favelas a instaurarem a Marcha das Favelas pela legalização. Então eu consegui perceber uma oportunidade, até porque uma vez, não sei se você vai lembrar, Marcos, a gente falou de eu fazer um artigo, né, sobre o balão para a revista Campo Minado. E eu achei interessante isso. E aí eu comecei a fazer perguntas, e aí eu vi que isso seria um ótimo objeto de pesquisa. Porque quanto mais eu ia a campo, quanto mais pessoas eu ia conversando, eu via a complexidade sobre aquela prática. Eu fazia aquela prática, mas nem eu sequer imaginava, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, quanto ela tem particularidades, ela tem coisas interessantes, como os mitos de origem, por que as pessoas faziam essa prática, as identidades, as simbologias, as moralidades que existem sobre essa prática. E é interessante que a minha pesquisa, a banca, quando eu fui apresentar, que um dos membros da banca, ele falou que o que eu estava fazendo era uma etnografia de uma prática. E isso foi muito interessante, porque eu tirei fotos, né, das pessoas fazendo, eu fiz desenhos, e eu fiquei lisonjeado com o comentário dele, que ele disse que se a prática de fumar balão ela fosse algo que não fosse considerado crime, isso poderia até ser, em alguma medida, um patrimônio imaterial da favela, porque, vou dar um exemplo para vocês, eu e o Gabriel Seixas, que é um colega do Psicocult, nós estávamos no Enadir, lá em Sergipe, e eu e ele, após participarmos de uma passeata de professores, a gente foi parar numa praça, que foi o final da passeata, e subimos num coreto, e lá no coreto eu fui fumar um balão. E eu tô lá fumando o balão, de repente chegou um morador de rua, que aqui no Rio, a fisionomia dele, nós chamaríamos ele de cracudo. E ele chegou, na hora que ele chegou brigando com a gente, falando, vocês invadiram a minha casa. Aí, na hora que eu fui falar com ele, ele viu que eu estava fumando balão, eu ainda tentando, né, ser humilde ali, porque ele entendeu que eu estava invadindo o espaço dele. Eu falei, pedi desculpa inicialmente, disse para ele que eu não pedi licença, porque não tinha ninguém na casa. E quando ele observou meu balão, ele falou, poxa, tu é carioca, né, tu tá fumando balão.
Então o balão, ele é algo identitário, né? Tanto do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro ele também é identitário dos crias de favela. Ela é tão identitária que, por exemplo, essa prática ela surgiu em áreas do Comando Vermelho no final dos anos 80 e início dos anos 90. E até o início dos anos 2000, talvez 2005, 2006, fumar balão em área de ADA e TCP era terminantemente proibido, tal qual você usar a roupa da Nike ou usar a roupa vermelha. E isso só foi modificado quando essa prática se disseminou tanto nas favelas, ficou difícil até para os bandidos impedirem essas pessoas de fazerem essa prática. E, por exemplo, às vezes até os usuários iam nessas áreas para comprar maconha e eles recriminavam esses usuários, eles ficavam com medo e nunca mais voltavam lá. Então, eles perceberam que, além de ser uma prática que não estava mais reduzida a áreas de Comando Vermelho, a prática de fumar balão, ela saiu de dentro das favelas do Comando Vermelho, foi para as outras favelas e hoje ela está até no asfalto, como as pessoas chamam, né, as áreas fora das favelas. Inclusive, eu uma vez fui em São Paulo e estava numa casa que estava eu, o Mano Brown, uma produtora cultural, e essa produtora cultural falou que o filho dela, isso numa casa nos Jardins, casa de um quarteirão, e ela falou que o filho dela só fumava maconha por meio do balão, porque ele adorava o funk do Rio de Janeiro e o trap, e aquilo ali era a forma que ele via os meninos da favela fumar. E tal qual, segundo a minha pesquisa, ela identificou que essa prática, ela iniciou e foi utilizada por algumas pessoas ligadas ao movimento que tinham altos cargos e as pessoas, por mimetismo, né? Como igual hoje tem aquele corte de cabelo na régua, aquele jeito de pintar cabelo que o pessoal chama cabeça de abacaxi, hoje se transformou numa marca do cria de favela. O balão também faz parte dessas identidades e simbologias. Muito massa, Brave. E aí esse é o tema justamente da sua dissertação, né? Cujo título é No baile nós é mídia, no baile os menor marola. Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta. Uma etnografia sobre a prática de fumar balão e cria de favela. E aí tem tudo a ver, né, com isso que você está falando, sobre essa caminhada histórica, sobre como a gente enxerga isso também como uma prática cultural. Mas queria perguntar um pouco para você também com relação a como você realizou essa pesquisa. E aí, se você já quiser engatar também, falar assim, quais foram os principais resultados, né? Bom, eu perambulei por aproximadamente 21 favelas, tanto do Comando Vermelho, quanto também do TCP e do ADA, exatamente para compreender como funcionava essa proibição de se fumar em outros lugares. Inclusive, um fato bem interessante que me contaram sobre a comunidade do Jorge Turco, que a comunidade do Jorge Turco, ela, num espaço de 10 anos, ela mudou a facção lá aproximadamente 8 vezes. Chegava lá o pessoal do Comando Vermelho, instituíam a prática do balão. E aí vinha o pessoal do ADA, proibia a prática do balão. Inclusive, uma vez eu estava na favela do Manguinhos, e aí o que aconteceu? Um amigo, né, pediu para dar 2 na maconha, e o cara falou assim, ó, você pode dar até 3. E o cara, para você ver como é que são esses detalhes, ele falaram aqui, 3 a gente mata, porque 3 tem a ver com o terceiro comando. Então eu ali fiquei numa situação que achei até que ele ia sofrer, esse garoto, né, que falou pode dar até 3, que ele tentou, na verdade, ser educado, ser cortês, mas cometeu uma gafe. Na etiqueta local, aquilo ali não poderia ser falado numa comunidade onde todo mundo fala tudo 2. Entendeu? Ele desconhecia os códigos, né? Exatamente. E aí, eu até tentei, na hora que isso aconteceu, eu brinquei, bati assim pra quebrar, né? Bati assim, falei, vamos então fumar aqui o cachimbo da paz, pra poder amenizar aquela situação ali na hora, né? É interessante, porque eu também fui numa outra comunidade, que foi o Morro do Adeus. Essa prática, ela não existia lá, porque o Morro do Adeus, por exemplo, ela é uma comunidade que ela, durante 18 anos, ela foi ADA e durante 2 anos ela foi uma facção e quem administrava aquele território
era uma união entre o TCP e o ADA, que chamavam de TCA, que seria o Terceiro Comando dos Amigos. E recentemente ela, como dizem, vermelhou. E aí, hoje, essa prática lá ela está bastante disseminada, não só porque os bandidos de outros lugares foram para lá, como também os próprios moradores adquiriram essa prática. Como eu comecei a dizer sobre como eu comecei essa pesquisa, como eu fiz essa pesquisa, eu descobri que eles usavam essa técnica porque na década de 80, no Manguinhos e no Jacaré, a polícia sempre quando chegava lá, a primeira coisa que ela observava nos usuários de maconha, eles mandavam abrir a palma da mão assim, eles olhavam a mão para ver se o dedo, polegar e indicador estavam queimados da ponta, ou se o beiço estava marcado com a seiva da maconha, que eles chamam de boca de chouriço. E quando a polícia via as pessoas com essas marcas, os policiais já pegavam esses usuários, levavam para um beco e começavam a agredi-los para que eles caguetassem, para que eles delatassem aonde estavam as pessoas da boca. E essas pessoas, para não ficarem com o dedo queimado e nem com a boca suja, utilizavam essa tecnologia para não serem reprimidas pela polícia. Outra forma também que as pessoas da favela falaram que usavam o balão dessa forma é porque, por exemplo, quando você fuma maconha pura, ela chapa muito. E quando você faz o uso com a forma do balão, você chapa menos e tem menos fome. Então, por exemplo, o fogueteiro, ou olheiro, né, que chamam aqui na favela, é a pessoa que geralmente ela fica na entrada da favela, ela fica observando para ver se a polícia vem ou se alguém de outra facção está invadido. Então, ele tem que ficar alerta e atento. Então, se ele fumar muita maconha, que eles chamam natural, eles ficavam muito chapados e às vezes ficavam de bobeira. Às vezes, quando fumavam maconha com haxixe, alguns até dormiam no plantão deles. Então, eles utilizavam essa técnica também para não chapar muito. Ao longo dos tempos, essa prática ela foi modificando. As pessoas da geração dos anos 2000 dizem ela, primeiro, porque alguns balões, alguns baseados do pessoal da boca, eles eram mais grossos que um dedo. Então, eles não entravam dentro do cigarro. Aí, o que eles faziam? Eles abriam a ponta da maconha e colocavam o cigarro por dentro. E aí, depois fechavam aquilo e fumavam o balão. Posteriormente, eles começaram a apertar o baseado já com 2 cigarros juntos. Então, eles faziam o baseado na seda e nas pontas eles botavam 2 cigarros. Aí eles quebravam no meio. Geralmente, um desses balões eles colocavam na orelha e fumavam, ou então eles passavam para o outro colega e cada um fumava o seu balão. É interessante que eu também descobri que nas cadeias o balão ele era utilizado para poder não pegar doenças. Em 2003 teve um surto de tuberculose no presídio de Bangu e as pessoas usavam essa tecnologia para não compartilhar o baseado, porque como eles não tinham teste, não sabiam quem estavam com a tuberculose, eles apertavam o baseado, então cada um pegava um baseado, quebrava em 3 partes, e cada um colocava no balão, porque ficava muito pequeno para fumar e fumar até o final, para poder fumar em cada um o seu baseado sem passar tuberculose. É interessante também, porque quando você fuma o balão, tem gente que não gosta de fumar o cigarro e tem gente que gosta de fumar o cigarro do balão. Quem não gosta de fumar o cigarro é porque não gosta do sabor do tabaco, e quem gosta de fumar o cigarro do balão diz que fuma um cigarro com o gostinho da maconha. Então é interessante, né? Ele agrada quem fuma tabaco e agrada quem fuma maconha. Então eu aprendi que tem pessoas que, inclusive depois que fazem o uso do cigarro, jogam esse cigarro fora. E eu percebi que tem alguns usuários de crack que catavam esses cigarros no chão. E existe uma questão que quando está assim uma roda de maconheiro, os usuários de crack, quando vão pegar os cigarros no chão, mesmo tendo sido jogado fora, existe uma obrigação de que eles peçam a essas pessoas para pegar esse cigarro. E aí eu perguntei por que eles pedem para poder pegar o cigarro, porque muitas pessoas têm medo desses usuários irem e darem um bote, pegar um celular, pegar uma carteira. Então, aconteceu já várias vezes de algum usuário ir pegar o cigarro ou abaixar perto da pessoa e a pessoa agredir esse usuário
E aí eles começaram a pedir licença, a pedir para poder pegar um cigarro que, na minha concepção, virou lixo. Eu fiquei questionando que, inclusive, na pandemia, onde você não poderia pegar o vírus da Covid, os usuários de crack, eles pegavam, às vezes, 5, 6 cigarros, guardavam no bolso para irem fumando ao longo do dia. Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor. Te ouvindo falar aqui, eu fico me lembrando também, né, das nossas várias conversas, de que o balão pode ser visto como uma tecnologia social. Então, eu queria te perguntar sobre isso, se você pode discorrer um pouco sobre isso, e também para você falar para a gente um pouco sobre a sua nova pesquisa do doutorado. A gente sabe que você está começando agora, mas só para a gente pegar um gostinho do que pode vir por aí. Beleza. Eu tenho a impressão, e digo na minha pesquisa, que o balão é uma tecnologia, porque uma tecnologia social é uma forma que a sociedade, os grupos, as pessoas criam para resolver um determinado problema. Então, inicialmente, conforme eu falei, ele servia para proteger os usuários das agressões policiais, para poder não ficarem chapados demais, para poder também diminuir a fome, a larica, porque o que acontece? Quando você consome o balão, a maconha com o cigarro, você está ingerindo, na verdade, duas substâncias, tanto a maconha como a nicotina. E a nicotina e a maconha, ela tem efeitos antagônicos. Ao mesmo tempo que a maconha ela dá fome, a nicotina tira a fome. Ao mesmo tempo que a maconha chapa, a nicotina ela te excita. Então, esse efeito, ele existe de fato quando a pessoa fuma o balão. Ela também serviu como uma tecnologia social, conforme eu falei, para usuários na cadeia não pegarem tuberculose, entenderam? Além de ser uma tecnologia social, eu digo que também isso é algo identitário, porque ela é uma prática que as pessoas que socializam a maconha, igual todo mundo faz uma roda de fumo, como o McRae descreveu no trabalho dele sobre as classes médias, nas classes baixas, muito embora ela não seja um uso exclusivo das classes baixas, porque eu fazia uso da prática do balão, conforme eu falei também o filho daquela produtora cultural de uma classe alta lá de São Paulo, ou seja, ela hoje ela é interclasses, ela é intergrupos, não se reside apenas num estado. Inclusive eu descobri que essa prática, tendo em vista que vários envolvidos com o tráfico do Rio de Janeiro foram para outros estados, essa prática transcendeu as fronteiras do Rio. E é interessante falar também, o balão, ele saiu das favelas do Comando Vermelho por volta de 2020 por causa das músicas de funk. Uma música muito conhecida era uma música do MC Sapão que falava assim, ó, o natural joga no balão. Essa música, ela diz bastante sobre as identidades envolvidas no balão. Ela fala sobre www.combrasilia. É muito interessante que nessa época a internet estavam ganhando as favelas por meio dos cybercafé e as favelas, os blogs, o Orkut, não existia ainda naquela época o Facebook, mas o Orkut e o funk, ele era proliferado pelo meio da internet. A globalização leva esses saberes para outras fronteiras. É bastante interessante como o balão hoje é utilizado até fora do Brasil, porque muitas pessoas do funk vão lá para fora, pessoas do samba que fumam balão também. Inclusive teve um cara que foi para um Brazilian Day, ele recentemente falou, quando ele falou que quando ele viu um cara lá fumando um balão, ele foi lá e deu um abraço no cara, entendeu? Ele há muito tempo não via, ele era morador de favela, foi para lá para tocar samba. Quando ele viu o cara, ele falou, porra, tu é carioca, foi lá abraçar o cara.
igual o cara lá em Sergipe que me viu e logo identificou aquilo como carioca. Existem, né, não só uma tecnologia social, como também uma identidade. Como o maconheiro que vê o maconheiro se sente identificado, como o capoeirista vê outro capoeirista. Ou seja, essa prática ela se difundiu hoje em dia pra caramba. Eu agora no doutorado, aproveitando, né, as relações que eu criei durante a pesquisa da prática do balão, é interessante porque eu, durante a minha pesquisa do balão, muitas vezes eu comecei a já escrever sobre algumas coisas que não tinham nada a ver com a minha pesquisa, mas faziam parte do meu ir e vir hermenêutico, né? Eu estava observando ali um determinado grupo e aí comecei a pesquisar sobre algo que as pessoas falavam, na verdade, duas coisas, duas categorias nativas. Uma era gestão inteligente. O que é a gestão inteligente? É um nome que as pessoas da favela, tanto os moradores, como também os próprios, vou aqui usar o nome, os bandidos, né? Que são os nomes que os moradores chamam e até alguns bandidos se autodenominam como bandido. Como os bandidos gerenciam, fazem a gestão do território. E a gestão inteligente, ela é caracterizada por vários saberes, várias práticas. Então eu estou observando quais são essas práticas, quais são esses saberes que essas pessoas utilizam para administrar esses territórios. A moral de cria. A moral de cria, o que é a moral de cria? É uma tecnologia relacional, ainda não sei se ela é uma tecnologia social, que ela tem muito a ver com a dádiva mausiana, né? Ela consiste no ato de dar, receber e retribuir. E como ela funciona assim? A moral de cria, Yuri, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu te tratei bem, né? Ou eu cheguei ali, te dei um baseado, te dei uma seda, te emprestei um dinheiro. Isso a gente chama que é uma moral de cria. A gente só dá para quem a gente gosta, para quem a gente tem confiança, para quem a gente tem alguma empatia. E a pessoa que recebe esse tratamento diferenciado, ela se sente na obrigação moral de retribuí-la. Então, o que acontece? Existe uma categoria nativa chamada cria de favela. O que é o cria de favela? Ela é muito relativa. Por quê? Porque tem gente que diz que nasceu na favela, morou na favela, ela é cria de favela. Porém, para alguns moradores de favela, quem nasceu na favela, morou na favela e saiu da favela, não é cria de favela. Ele foi criado na favela. Por quê? O cria de favela, ele não basta só ter vivido e convivido. Ele tem que manter raízes na favela. Um exemplo que me deram muito bacana, né, para me explicar o que era cria e o que era criado na favela, vou dar aqui dois exemplos bastante conhecidos. Um é o Romário. Romário foi criado na favela do Jacarezinho. Depois que ele virou jogador de futebol, ele só voltou na favela quando ele foi candidato para pedir voto. Então, para quem é cria de favela, quem mora lá, quem cria raiz, o Romário foi criado. Contudo, o Adriano Imperador, ele é considerado cria de favela, um cria legítimo. Por quê? Ele, além de ter nascido e criado, ele mantém até hoje, mesmo com todo o dinheiro que ele tem, ele é da favela, ele é favela, entendeu? E ele faz questão de dizer isso. Ele não mudou o modo de ser dele, ele não mudou os amigos dele. Eu dei esse exemplo porque até eu, por ter morado na favela, um choque que a minha pesquisa me deu foram dois. Primeiro, eu na minha cabeça eu era cria de favela e um garoto que formava na boca de 16 anos disse que eu não era cria de favela e que eu era playboy e coroa. Isso para mim foi um choque e eu tive que concordar com ele, porque quem olha para mim hoje, um doutor, advogado, que tem um carro do ano, eu não sou um cria de favela, eu estava indo lá como visita para fazer uma pesquisa, tá? Muito embora eles me recebessem lá, eu estava lá porque eu tinha outras pessoas que me deram esse contexto para eu poder fazer essa pesquisa lá, mas para ele, eu não era cria de favela, para ele, eu era um playboy. Estava lá engomadinho, arrumadinho, querendo usar o linguajar dele para parecer um nativo, e não era um nativo. Isso para mim foi um ensinamento assim interessante, porque inclusive quando eu fui reclamar com o frente do morro local, né, falando, pô, o menino que trabalha aí na boca me chamou de playboy e de coroa.
Aí ele chegou e falou assim, não, e pior que ele tá certo, coroa sou eu, tu não tá coroa, tu com 50 tu tá velho, entendeu? Aí eu nunca tinha me enxergado como um velho, eu me via como jovem, e isso foi algo que o campo me ensinou. Eu espero morrer como o Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Da hora. Isso aí, antropologia pura, né? Porque a gente a todo momento tá pensando nas identidades que você tá descrevendo na favela, né? Então, como o balão é uma identidade, como o cria é uma identidade, né? Como o criado também é uma identidade, mas a antropologia, ela leva a gente a pensar também sobre a nossa própria identidade, né? Sobre como a gente constrói as relações, como a gente se porta no campo. Tudo isso influencia na pesquisa, né? Às vezes as pessoas acham que durante as apresentações e tal, a gente está falando muito da gente, né? Sobre como a gente está no campo. Mas isso tudo gera um impacto. Só quando eu terminei a minha pesquisa que eu descobri de onde eu falo e quem eu sou no campo. Porque quando eu comecei, eu não tinha essa noção. E foi o campo mesmo que me ensinou. Pensando um pouco, tudo que você trouxe aqui pra gente, a tecnologia social, identidade, os mitos de origem, né? Enfim, como o balão também se representa na música. A gente está falando de como essa prática é uma prática cultural. Justamente se a gente for pensar muito a partir da antropologia interpretativista do Goethe, assim, né? Mas como nós atribuímos significados às nossas práticas. Falar de cultura sempre gera esse debate, né? Todo mundo tem uma opinião sobre o que é cultura. Cultura, ela é algo erudito? O que é cultura? Então, a nossa perspectiva, né, de entender também, trazer essas identidades e tal, é de como os seres humanos atribuem significados às suas práticas. Então, você mapeou uma prática e identificou toda a construção simbólica em torno dela. Enfim, tudo que diz respeito a ela ter um significado pra gente. Posso colocar mais uns 20 centavos, que é muito interessante? Além dela ser algo identitário e ser uma tecnologia social, um menino falou que a prática de fumar balão é sucessagem. Eu vou explicar para você o que é a sucessagem. A sucessagem é uma mistura de sucesso com sacanagem. E aí o que acontece? Como isso é uma prática que ela foi disseminada pelo dono do morro, pessoas que tinham altos cargos, e por conta, né, dos jovens quererem se sentir importantes, eles passaram a imitar essa prática. E aí o que acontece? Quando ele disse isso para mim, que a prática de fumar balão é sucessagem, e assim como também os jovens, eles copiam o modo de vestir, o modo de cortar cabelo, e como exatamente eles vão criando essas teias de significado. Quando você falou isso, é muito interessante como nós que damos sentido às nossas práticas. E aí ele veio falar que fumar balão, doutor, é sucessagem. E esse menino foi interessante, que ele tinha aproximadamente 16 anos. Eu estava conversando com outras pessoas mais velhas. Ele parou de moto, ele estava armado, com os pés mal tocavam o chão. A nossa conversa era de como o balão, no presídio, ele servia para poder não pegar uma doença. E aí o menino entrou assim com aquela atitude no meio da conversa dos mais velhos, que um dos caras falou: ô rapaz, se mete na conversa aqui que isso aqui é parada séria, de faculdade. Aí ele falou: não, fumar balão não é isso não, fumar balão é sucessagem. E isso me deu esse estalo, né, por causa... O que seria a sucessagem, né? E a sucessagem é exatamente isso. Os meninos, os jovens, para poder, né, quererem socializar, serem vistos, fazerem algo que as pessoas respeitáveis, né, em alguma medida, os bandidos não são respeitáveis para todos. Existem vários grupos na favela, existem as pessoas que acham isso legal, existem as pessoas que não acham isso legal, tem pessoas que tentam se dissociar da favela, tem pessoas que se identificam com a favela. Isso também é algo bastante interessante, né? O termo favela e favelado, ele carrega estigmas e que algumas pessoas não querem serem envolvidos nesses estigmas. E outra coisa que as pessoas, às vezes, eu vi, que algumas pessoas fora da favela, elas não dizem que moram na favela. Né? Às vezes o pessoal, você vai lá no telefone, quando está num ambiente fora da favela, fala assim, você vai passar lá no condomínio hoje? O condomínio é utilizado como substitutivo da palavra favela.
porque se tiver algum policial ouvindo, ou alguém do trabalho, ou uma menina que ele esteja afim, não queira que ele saiba que mora numa favela, entendeu? Então eles têm essas tecnologias de viverem, né, numa sociedade que é preconceituosa e estigmatizante. Tecnologias comunicacionais, você diria? Não, eu acho que é comunicacionais, ô Marcos, mas eu acho que é mais do que isso. É uma tecnologia para não conviver com o estigma e o preconceito. É uma tecnologia social. A pessoa que usa a palavra condomínio para não dizer favela. Igual também até a própria sociedade chamou favela de comunidade, como se fosse tirar o estigma histórico que existe nesses territórios. Eu acho que é uma utopia, né? Porque os significados, eles têm muito a ver com saberes e memória. Memória afetiva, memória educacional, memória experimental. Agora falando um pouco mais também sobre você, sua carreira, né? A gente tem acompanhado que você tem participado, né, de diversos eventos acadêmicos, enfim, em torno também da discussão das políticas de drogas. E assim como a gente fez lá na apresentação, você é uma pessoa que circula por diversos espaços, né? Então, pô, você é advogado, é ativista, é pesquisador. E eu queria saber, assim, como que é para você conciliar essas identidades, né? Utilizar essas identidades e transitar nesses espaços. Tem sentido, por exemplo, que ser pesquisador tá te ajudando também a abrir portas no ativismo, portas como advogado e vice-versa, né? Posso dizer que a antropologia, né, ela tá me dando reflexividade. Hoje eu consigo, às vezes, perceber e me perceber enquanto um pesquisador e como um elemento, né, uma parte da sociedade. Às vezes eu consigo, hoje, às vezes me reconhecer nas práticas que eu observo, né? Eu acho que exatamente isso advém do nosso ir e vir hermenêutico. A gente passa a olhar tudo com mais reflexibilidade. A gente está sempre no campo. Vamos dizer aqui, se eu não estivesse tendo que fazer o doutorado, tendo que escrever artigos, a nossa vida, aí o pessoal vai achar porque eu estou viajando, mas a nossa vida é um campo. É um campo que a gente observa, a gente percebe, a gente reflete. Só que hoje, qual é a diferença? Hoje eu tenho um método, entendeu? Essa é a diferença. Hoje eu consigo perceber quando eu sou e quando eu estou pesquisando. Existe essa diferença. Perfeito, porque, de certo modo, né, a antropologia ela tá jogando luz nos códigos sociais e nas etiquetas, né? Que é o que todo mundo precisa para sobreviver na sociedade. E para a gente construir o campo, que aí isso trago sempre comigo, foi um aprendizado aí do nosso amigo Marcola, que o campo não são os lugares que a gente anda, né? Que a gente acessa. O campo são as relações que a gente constrói. Então, a antropologia, ela te ensina a se socializar. Ela te ensina a você conquistar laços de confiança. Te ensina a perceber isso tudo e refletir sobre isso tudo, inclusive sobre o quão ético é fazer isso, né? Você se aproximar das pessoas para fazer pesquisa. Eu vou dar um exemplo aqui. No outro dia eu fiquei chateado com uma publicação no Instagram. O cara era um médico, ele tem um perfil com bastante seguidores, ele é um redutor de danos, foi falar sobre a prática de fumar balão, então ele tem um jeito meio engraçado, irreverente, então ele veio falar sobre a prática de fumar balão de uma forma muito superficial. Primeiro falando que é fumar cigarro, tabaco com prensado. E aí eu fiz questão de pegar a minha dissertação, mandar para ele. Primeiro eu comentei que ele estava sendo etnocêntrico, que ele não sabia do que ele estava falando. Ele começou meio que a debater ali no Stories, como eu não quis polemizar, eu mandei no privado para ele, falei, pô, cara, o que você falou ali, isso é muito mais do que isso que você falou. Isso aqui as pessoas faziam porque elas eram perseguidas, faziam para não pegar doença, e mandei isso para ele, e o interessante é que eu, ouvindo as justificativas dele, eu consegui compreendê-lo, ou seja, ele não tinha informação suficiente para poder discorrer sobre aquilo, e depois, no final, ele falou, poxa, vamos fazer um vídeo nós dois para falar sobre isso. E aí é onde eu estou querendo dizer, que sobre o que você acabou de falar,
que a antropologia ela é relacional. Com a minha pesquisa, eu aprendi a escutar mais, a tentar compreender o outro, e aí é onde você chegou e falou, a gente vai lubrificando as nossas relações. Bom demais, Brave. Então, para você, quais seriam assim, os principais desafios para estudar o tema das drogas, tanto dentro quanto fora da universidade, né? Você sente ou já sentiu preconceito, resistência, estigmatização, desqualificação pelo fato específico de você investir nesse objeto de estudo? Olha como é que a gente significa e ressignifica as coisas. Há 20 anos atrás, se você me chama de maconheiro, ou eu ia ficar envergonhado, ou ia ficar puto da vida. Entendeu? Hoje, se você me chamar de maconheiro, eu vou dizer aqui pra vocês, hoje eu só fumo maconha pra não dizer que eu virei um ex-maconheiro. Eu não fumo mais maconha como eu fumava quando eu comecei a minha pesquisa. Eu mudei a minha relação com a maconha. E hoje eu sinto orgulho de dizer que eu sou usuário. Eu, quando escrevi a minha dissertação, eu disse que eu era usuário. Conforme eu falei, quando eu comecei a fazer militância, eu usei o fato de eu ser um usuário fora do estereótipo, para poder exatamente desestigmatizar, entendeu? Então hoje eu tenho a convicção, quem me critica ou critica qualquer pessoa pelo fato dela ser maconheira, essa pessoa é que é uma escrota. Eu não tenho, como é que eu vou te dizer, nenhum problema hoje com isso. Tem pessoas que ainda não ressignificaram esse significado. Antigamente fala, o cara apesar de maconheiro é advogado. Não, eu sou advogado porque sou maconheiro, talvez. Eu sou pesquisador porque eu sou maconheiro, entendeu? Então eu acho que até o nosso objeto de estudo, ele tem a ver com a nossa identidade, com o nosso modo de vida, nossa visão de mundo. A partir do momento que eu saí do armário, eu falei assim, opa, peraí, quem tá errado, isso aqui não é um desvio moral meu, isso aqui não é uma fraqueza. A fraqueza é de quem me julga por causa disso. E aí é onde eu estou falando. Eu ressignifiquei isso. E acredito que as pessoas, só ressignificando, é que quebram o estigma. Tanto para ela, como para a própria sociedade. A mesma prova que o coronel da PM fez para entrar lá no curso, do PPGSD, o maconheiro também fez e passou. Às vezes o cara olha lá, eu faço questão de dizer lá, sou... Mesmo sem ser, no outro dia o professor chamou lá, uma aula aqui, vou chamar... Foi engraçado, né? Vamos pegar aqui 2 campos diferentes, né? Um que pesquisa a favela, um que é antiproibicionista e um proibicionista para falar sobre pacificação e militarismo na favela. Foi interessante porque no meio da conversa ele começou a falar sobre o ethos dos militares, do policial militar, como eles moldam o ethos da pessoa que entra ali na caserna. E aí eu expliquei que o mesmo que aconteceu com eles é o que acontece com os cria, com os meninos que entram para a boca. Eles são moldados a agirem daquela forma, a se vestir daquela forma. E isso não é uma coisa só da caserna e só do movimento. Se você for para a igreja, você aprende um modo de falar, você aprende um modo de se vestir. Então, se você for com um gótico, você vai aprender a usar aquela roupa. Se você for pichador, se você for cantor, se você for músico, sabe? Todos os grupos têm as suas particularidades e nós somos macacos de imitação. Nós somos miméticos. Eu usei o nome macaco de imitação para falar sobre mimetismo. A gente sempre se enxerga no outro e às vezes não se enxerga no outro. Tudo aquilo que a gente se identifica, nos identifica. E tudo aquilo que nos desidentifica, também nos desidentifica. Por isso que a droga ruim é a droga do outro, não é a nossa droga. A nossa droga é boa, é legal, é aceitável, mas é a droga que o outro usa. E assim a gente vai criando os rótulos, os estigmas, né? Quando a gente aponta o dedo, como dizia o Becker, né? Tudo é normal até alguém falar que aquilo ali não está certo. É muito interessante você falar disso, do que aconteceu na aula, né, do professor pegar 2 pessoas com perspectivas distintas e vistas por eles como antagônicas e colocar para conversar,
numa perspectiva de chegar ao consenso, né? Pô, esse programa aqui se chama Maconhômetro Ciência. Então, aproveitar a oportunidade, né, Ricardo, para dizer, a partir do que você nos descreve, né, que é incrível, assim, só na universidade é que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, no meio de comunicação, costuma-se colocar pessoas assim para continuar antagonizando, né? Aquilo ali que vai gerar o engajamento. Nas redes sociais também, assim, no campo do direito, né? Aquela questão do dissenso contínuo. E aí você tem esse procedimento na universidade e para gerar não dissensos, mas sim consensos válidos e razoáveis, né? Eu não resistia. Muito interessante, né, isso que você traz para a gente pensar, né, esse lugar nos dias de hoje em que, em grande medida, né, você vê uma universidade ainda sob ataque de setores da sociedade brasileira e pensar isso. O lugar onde se pode produzir consenso, novo consenso sobre velhos assuntos. Pensando então aí que o Ricardo já trouxe McRae, já trouxe Becker. Enfim, queria perguntar, Ricardo, quais são as suas referências quando a gente está falando nesse campo de estudos das drogas? Não vou me restringir só a isso, né? Queria deixar você livre para pensar também referências que impactam aí na sua vida, em geral. Enfim, o que também constrói a identidade de Ricardo, né? Pensar então um pouco nessas referências da academia, mas também pensar um pouco na sua identidade. Uma referência, inclusive, que eu cito na minha dissertação é o Marcos, que falou sobre os growers, não tinha como não citá-lo. Você também, Yuri, também no seu trabalho, vi você no campo, fui seu interlocutor. O artigo que você escreveu, direcionado ao pessoal da segurança pública, sobre, né, o cultivador, como diferenciar um cultivador terapêutico, também acho que é do caramba. Hoje, na pesquisa que eu estou fazendo, a Carolina Grilo, o Becker é um clássico, o McRae aqui no Brasil foi um dos primeiros, o Gilberto Velho também, com Nobres e Anjos, foi um dos primeiros a pesquisarem sobre isso, né? E como ele fez uma pesquisa no que ele chama, né, no white collar, pessoal da Zona Sul. Eu fiz essa reflexão no meu trabalho, porque quando pensei em fazer o meu trabalho, eu pensei em fazer um contraponto ao white collar, já que o pessoal era da favela, mas no meio da minha pesquisa eu vi que não existe classe no balão. E até olhando para mim, a minha classe não é a classe baixa, a classe daquele rapaz lá de São Paulo não era a classe baixa, a classe de 2 ou 3 interlocutores, sabe? Então hoje o balão ele é interclasses. Então eu acho que a gente fazer uma antropologia, a gente pode falar de práticas, a gente pode falar de grupos e intergrupos, né? Porque tem as práticas hoje no mundo globalizado, os grupos não são homogêneos como eram antigamente. Você vê ali dentro de uma igreja, você vê gente pra frentex e vê gente que é ultraconservadora. A gente tem a pessoa tolerante e tem a pessoa intolerante, para todos os lados. A gente hoje no grupo de maconheiros tem maconheiros bolsonaristas, entendeu? Tem maconheiro higienista. A gente tem que tomar cuidado, né, com essas rotulações de engessar as categorias também. E isso eu tenho aprendido estudando, conversando. Outra coisa que é muito importante também na minha formação é participar de grupos de pesquisa. Comecei lá no Psicocult, agora eu estou indo lá para o Gene, estou indo para o LAESP. E isso me dá uma interdisciplinaridade, sabe? Visões diferentes. Eu agora no Unpox, o que eu tenho feito, né? Já participei muito de grupos, porque a academia, ela se fecha em determinados grupos. Eu não sei se isso é normal, mas existem os grupos. E eu, ultimamente, eu tenho feito uma coisa diferente, que é tentar colocar resumos para apresentar trabalho em grupos de pessoas que eu não conheço. Exatamente para sentir a diferença de discurso, de bibliografia. Eu fui agora no Unpox, tinha lá o grupo do Marcílios e do Frederico, e já participei de grupo com os dois, e aí eu só podia colocar num grupo. Você não podia submeter um resumo a mais de um grupo. E eu corri o risco de não participar da Unpox, porque eu falei, não, peraí,
Eu quero ver algo diferente, eu quero conhecer outras perspectivas. Eu fiz isso, eu fui lá e submeti num outro grupo. Não significa que eu não goste do Marcílio, que eu já aprendi tudo. Exatamente, eu estou aqui compartilhando com vocês que eu acho que, enquanto pesquisador, primeiro, a gente não vai ser questionado com a mesma complacência, a gente vai conhecer outros repertórios de pesquisa que não são aqueles que nós estamos habituados. Eu acho que a gente sai da zona de conforto. Se isso é legal, se vai ser produtivo ou não, só vou saber me jogando. E a partir dessa sua experiência nesse campo, que dica ou que sugestão você gostaria de dar para os aspirantes a pesquisadores, né, que queiram se envolver com a temática das drogas? O que você falaria hoje para alguém que está começando? Eu observei que eu poderia ter feito minha iniciação científica na academia, na graduação. Então eu acho que hoje quem está na graduação tem que começar a pensar nisso, a fazer iniciação científica. Vou explicar por quê. Porque o mestrado, se você se dedicar, você consegue uma bolsa. Hoje é difícil, às vezes, você arrumar uma vaga de emprego, mas se você for um cientista dedicado, metódico, você com certeza vai encontrar um grupo de pesquisa, você vai conseguir concorrer a uma bolsa, entendeu? E é uma oportunidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, do campo do direito. Hoje, o salário mínimo de um estagiário de direito é aproximadamente R$800, R$900. Uma bolsa de iniciação científica é isso. O salário de um advogado mínimo da UAB é R$1.500, uma bolsa de mestrado é esse valor. E vocês vão aprender. Então hoje, se eu soubesse ontem o que eu sei hoje, eu tinha feito minha iniciação científica ao invés de um estágio. Entendeu? Por quê? Estágio no direito, você não aprende nada. Você só vai carregar processo, vai copiar a petição, porque petição é diferente de você escrever um artigo, gente. Petição, você tem ali um corpo, uma coisa rígida. Eu só fui aprender a escrever, a fazer uma redação com a minha co-orientadora Luana. Pegou ali na minha mão, me ensinou a escrever. Então, a gente só vai conseguir aprender a fazer pesquisa, a escrever artigo, a escrever uma dissertação, escrevendo. E vou dizer para vocês, ChatGPT não consegue fazer pesquisa na área de antropologia, porque tem alguns detalhes que só você, só o seu olhar de quem realmente esteve lá, quem olhou, quem interpretou, porque o computador não consegue fazer isso. Não consegue descrever a diferença, como diria Goethe, de uma piscadela, entendeu? Se aquilo ali é um tique nervoso, se aquilo ali é um conluio, ou se aquilo ali é um convite à cumplicidade. Pô, legal, Breve. Tá com você é sempre uma aula, cara. É um imenso prazer ter recebido você aqui no Maconhômetro Ciência. A gente tá chegando no final da nossa entrevista. Foi muito maneiro te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua trajetória, seu trabalho de pesquisa, tudo que você desenvolveu e vem desenvolvendo no campo das drogas, na área do ativismo, da advocacia. Também gostaria de agradecer ao Ricardo, né, e também nossos ouvintes, público do Maconhômetro Ciência, do Cannabis Monitor. Uma alegria imensa a gente estar retomando esse projeto após mais de 3 dezenas de episódios. Enfim, uma alegria imensa e uma alegria aumentada por estarmos na companhia do nosso querido Brave, conhecido também como Ricardo Nemer. É uma alegria, uma satisfação imensa. Valeu, galera. Grato pelo convite aí. Um abraço a vocês todos aí. Valeu, você falou aí que a gente é referência pra você, mas a grande referência aqui é você. Sem você, possivelmente, nenhuma dessas pesquisas aí, das carreiras enquanto pesquisador, estariam de pé. Valeu, Brave, valeu, Ricardo Nemer. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, que é o núcleo de pesquisa em psicoativos e cultura vinculado ao INCT e NEAC, o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Você pode conhecer mais sobre o grupo, suas ações, projetos de pesquisa e pesquisadores em psicocult.uf.br ou no perfil do Instagram, @psicocultuf. Valeu demais a você que nos escutou até aqui.
Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que também vai se interessar, aprofundar esse debate científico sobre maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre droga no Brasil. A gente fica por aqui, um grande abraço para geral e até a próxima entrevista. Valeu!